dos maiores gênios do século XX, Albert Einstein. Faz algum tempo, eu sempre mostro aqui os livros que eu recebo das editoras. E eu mostrei este livro aqui, Como Vejo o Mundo, da editora Nova Fronteira, escrito por Albert Einstein. E eu comentei, eu vou ler, depois eu faço um programa sobre ele. Pois então eu li, gostei e quero fazer alguns destaques sobre este livro aqui. Este livro não é um livro de ficção, assim um romance, uma história romanceada, meio assim criada artificialmente, não é. Este livro, ele apresenta pensamentos, cartas, comentários que Albert Einstein foi fazendo ao longo da vida. Pra vocês terem uma ideia, olha como é que é o livro. Tem umas partes aí, pessoal, que elas são mais difíceis, porque ele fica falando das teorias dele, e aí eu não sou físico, fica complicado. A gente lê assim e tal, mas não entende direito não, tem umas fórmulas, umas coisas. Só que isso daí não é todo o livro não. O livro ele tem vários capítulos. Quem organizou o livro fez assim, pegou os comentários, os destaques, as cartas que ele escreveu, organizou e depois dividiu em vários capítulos. O primeiro capítulo é Como Vejo o Mundo. E aí você vai ter as ideias de Einstein sobre o mundo. O primeiro texto é Como Vejo o Mundo, depois qual o sentido da vida, como julgar um homem, para que riquezas, comunidade e personalidade, o bem e o mal, religião e ciência, paraíso perdido, fascismo e ciência, e vai. São muitos, olha só que bonito, ó. Muitos textos curtos, às vezes 3 páginas, 1 página, 10 linhas, 5 linhas, em que ele vai expondo as ideias, os pensamentos dele. Por isso é gostoso de ler. Você vai lendo aos pedacinhos, não é uma história encadeada, são diferentes textos que apresentam as ideias de Einstein. Então, no capítulo 1, são as ideias sobre o mundo. Capítulo 2 é um capítulo que fala sobre política e pacifismo. Olha quantos textos. Da mesma forma, textos curtos. Então, sentido atual da palavra paz, como suprimir a guerra, qual é o problema do pacifismo, e ele vai comentando. Vale lembrar que Einstein, ele nasceu em 1879 e morreu em 1955. E durante a vida que ele viveu e assistiu a 2 guerras mundiais acontecendo. Ele era judeu. E ele era um judeu, um cientista importante alemão. Ele viveu na Alemanha na época do nazismo, do Hitler. Ele teve todos os bens dele roubados, tomados. Ele fugiu da Alemanha para a Inglaterra para poder deixar de ser morto nos campos de concentração. Essa é a vida do nazismo, do fascismo, desse pessoal complicado, né, que não respeita o ser humano. E aí, estando na Inglaterra, ele continuou com suas pesquisas, deu aula na universidade, ele foi amparado pelo Estado inglês e, em dado momento, ele percebeu que a Alemanha estava muito forte, ameaçava o mundo e estava pesquisando a energia atômica para fim militar. Então ele escreveu para o presidente dos Estados Unidos dizendo que era preciso investir nessa área porque corria-se o risco dos alemães desenvolverem uma bomba que seria decisiva na história da guerra. E aí os Estados Unidos, utilizando as pesquisas os estudos de Einstein, que permitiram ver a possibilidade de se construir uma bomba, formaram uma equipe
com cientistas brilhantes, e os Estados Unidos acabou desenvolvendo a bomba atômica que explodiu em Hiroshima e Nagasaki e acabou com a guerra, porque uma bomba matou 70 mil pessoas de uma vez assim, num instante, né? Era terrível o poder destrutivo, e é terrível, graças a Deus que isso não está sendo usado. Mas o ser humano é meio imbecil, daqui a pouco vem um doido e resolve explodir uma bomba atômica, e aí o mundo vai para o beleléu. Então, o Einstein, a partir do momento em que ele teve esse papel, ele se arrependeu depois disso, viu, pessoal? Ele ficou meio se cobrando sobre os impactos do seu conhecimento que ampararam a construção da bomba. Se a ciência não deve se prestar à destruição, a ciência deve se prestar a melhorar a vida de todos. É para isso que a gente aprende. A gente não aprende para destruir, a gente aprende para construir. Então, o Einstein foi um questionador, um defensor do pacifismo, da ação não violenta, até o final da vida dele, e ele carregou um pouco esse sentido de culpa. Este livro vai falar sobre essas coisas, vai mostrar essas preocupações. Eu tinha falado de alguns capítulos, tem mais um capítulo aqui, ó, Luta contra o nacionalsocialismo e uma profissão de fé. Nacionalsocialismo tem a ver com o fascismo italiano e com o fascismo de Hitler. Ele fala sobre os problemas judaicos e, por fim, o último capítulo do livro apresenta estudos científicos. Do livro inteiro, essas 50 últimas páginas eu achei mais difíceis. Ele vai falar sobre a mecânica de Newton e as influências sobre a física, a formação da física teórica. É um conteúdo mais dirigido para quem é físico ou tem matemático, para um pessoal mais especializado. Eu dei uma olhada, achei interessante, mas não consegui extrair muita coisa desse pedaço porque eu não sou dessa área, né? Agora, tudo que veio antes foi muito interessante. E aí eu quero dizer uma coisa. Deixa eu falar uma coisa antes de prosseguir. Você está chegando nesse canal, é a primeira vez, não conhecia? Então faz assim, se inscreva no canal. Toda quarta-feira tem vídeo novo, às segundas e sextas eu publico shorts com matérias interessantes para você. Então se inscreva, você se inscrevendo e dando o seu like vai ajudar o canal a crescer. Faça isso. Você pode não só comprar o livro e ler, utilizar como pesquisa, fonte de pesquisa, como também, enquanto eu lia o livro, eu vi que no Netflix foi lançado um documentário que fala sobre Einstein e a bomba. Olha aqui o documentário. No documentário tem algumas imagens do próprio Einstein, mas o pessoal contratou um ator para poder fazer todas as passagens, para mostrar as preocupações, porque o Einstein não era filmado assim, ele era filmado em congresso, em algumas apresentações, e as ideias que estão no roteiro do filme foram tiradas também daqui, porque são as ideias de Einstein. Cita trechos que estão contidos neste livro, passagens que estão aqui. Então, você pode ler o livro ou assistir o filme. Ou, que é melhor, faça como eu. Eu li o livro e assisti o filme. E gostei muito. Então tá aqui a dica. O filme na Netflix, você tem serviço de streaming, você deve ter Netflix. E o livro é um livro muito interessante, fácil de ler, não é grosso, ele é dividido em pedacinhos, então você vai vendo os pedacinhos, vai se informando, conhecer um pouco das ideias de um dos grandes gênios do século XX. Nossa indicação. Diz Albert Einstein: o mundo é um lugar perigoso de se viver, não por causa daqueles que fazem o mal, mas sim por causa daqueles que observam e deixam o mal acontecer.